Oi, meus amores, aula 3 do módulo 1, joia? Conforme nós formos estudando daqui para frente, você pode ficar assim, com um pouco de apreensão, pensando a respeito dos sintomas, a respeito da profundidade no que diz respeito ao psiquismo, quando houve o abuso na infância e se instalou um trauma. Mas eu quero já lhe adiantar algumas questões importantes. Quando você começar agora a estudar de forma mais profunda, compreender tudo isso, caso você tenha esse trauma, porque você pode estar fazendo o curso com a intenção de ajudar alguém. Eu tenho o curso já ministrado esse curso, e muitas pessoas que fazem é porque a esposa foi abusada sexualmente na infância e gostaria de compreender um pouco melhor as reações, ou o marido foi abusado sexualmente na infância, ou o filho foi abusado e a mãe agora quer compreender para ajudar. Então, caso seja para uma outra pessoa, você irá sentir um certo mal-estar quando nós começarmos a falar a respeito de tudo isso de forma mais profunda. Mas se por acaso você está fazendo o curso porque você sabe que isso aconteceu com você, eu já gostaria de lhe adiantar que inicialmente você irá sofrer um pouco. Você pode sentir náuseas, dores de cabeça, irritabilidade, muito sono ou não conseguir dormir. Pode aparecer algum mal-estar na pele, alguns sintomas físicos e emocionais podem, neste momento, vir de uma forma bastante intensa. E aí você pode se perguntar, então, mas eu não vou, então, continuar os meus estudos, porque isso está me fazendo muito mal. Porém, eu preciso lhe adiantar que eu gosto de comparar com uma onda no mar. Depois que você pula essa onda, aí você encontra uma estabilidade maior. Mas, num primeiro momento, é um pouco assustador você começar a entender como o psiquismo é norteado depois de um trauma de abuso, tá? Nós vamos tentar falar isto em uma linguagem bem simples, que a gente possa compreender com tranquilidade, mas esses sintomas de mal-estar inicial, eles duram por um tempo, não é algo para sempre. Nas aulas seguintes, você já consegue sentir um certo bem-estar. E você pode me perguntar, certo, eu estou fazendo o teu curso, eu sei que eu tenho um histórico de abuso, portanto eu tenho trauma da infância, e esse curso vai dar conta de todo esse mal-estar, do qual agora você começa a explicar e a ensinar? Bom, o curso, ele é um momento para você compreender tudo isso, para você compreender a gravidade, para compreender em que o trauma afeta na tua vida, para você compreender também que há uma diferença entre quem é você e a sua ação em função dos sintomas, quais são esses sintomas mais comuns para a humanidade que sofreu do abuso. Mas esse curso, vamos pensar aqui que nós temos uma escada enorme e talvez seja aí um degrau muito importante nessa escada, porque precisa haver uma dedicação na busca de ter um psiquismo mais saudável. Então, eu recomendo o curso, recomendo terapias em grupo. A terapia em grupo, ela é muito legal, porque alguém às vezes expressa algo que você sente, mas nunca expressou, porque nunca detectou, porque nunca percebeu. Mas quando a outra pessoa fala, você diz, nossa, isso acontece comigo também. Então a terapia em grupo, ela tem muito essa vantagem de um falar pelo outro, haver essa identificação. A terapia individual, ela é muito importante, procurar um bom profissional, um profissional que sabe o que está fazendo,
Bons livros, ler bons livros, e ao longo do curso eu quero indicar aqui alguns livros. Bons filmes, né? Eu vou trabalhar alguns filmes com vocês aqui também, porque na imagem do filme muitas vezes fica mais fácil de entender uma situação. E eu diria assim, essa postura de busca, de se ajudar, a postura de tentar compreender ao máximo e lutar por você, lutar pela saúde física, lutar pela saúde emocional, né? E esse crescimento existencial. Isso é muito importante. Conforme nós vamos compreendendo como a mente funciona, nós vamos conseguindo aí um crescimento existencial. Então, esse curso, ele tem uma função de extrema importância de clarificar toda a questão do desenvolvimento do psiquismo, clarificar o que acontece com o ser humano e o que pode ser feito também. Ok, mas você começa a falar agora dessa formação psíquica e eu então estou escravo dessa formação para sempre? Como é isso? Em muitos momentos você irá fazer essa pergunta e eu já aproveito aqui para lhe adiantar. Sempre que houver uma busca, sempre que houver o estudo, sempre que houver a dedicação, sempre que houver a postura do caminhar, haverá o crescimento e a libertação, ela vai acontecendo. Ela não acontece de um dia para o outro, ela acontece de forma gradual. E em alguns momentos você pode se decepcionar, pensar que você já deveria ter dado conta disso ou daquilo. Mas é um momento para se levantar e fazer a aposta no dia seguinte. E assim vai conseguindo, tá? É um caminhar lentamente, mas tem um detalhe. Quando a gente consegue esse crescimento existencial, quando a gente consegue compreender tudo isso, a vida se torna muito mais leve, a vida se torna muito mais gostosa. Nós vamos adquirindo um prazer muito maior por viver e uma compreensão. E essa compreensão, no que diz respeito aos traumas difíceis e de forma muito especial ao trauma do abuso sexual, ela amplia a vida em vários aspectos. Nós vamos passar a compreender a reação das pessoas que estão ao nosso redor. Muitas vezes, por que elas estão agindo de uma forma e não de outra? E aí a gente também passa a ter uma compreensão maior, portanto, uma empatia maior e as relações interpessoais começam a fluir de uma forma mais saudável, em que eu exijo menos do outro, eu julgo menos o outro, eu passo a compreender um pouco mais o comportamento do outro. Por que que isso acontece? Porque eu passei a compreender um pouco melhor o meu próprio comportamento. Quando eu compreendo o meu comportamento e eu observo o outro, automaticamente eu vou adquirir um pouco mais de paciência, de compreensão. E isso nos leva para um patamar de maturidade, de bem-estar, né? Então, tem esse momento aí da primeira onda, que é essa descoberta de como tudo isso funciona e o quanto isso me afeta. Essa primeira onda que pode haver aí uma psicossomatização de náusea, mal-estar, mas depois começa a chegar um alívio. E mais tarde começa a chegar o direito de viver, o direito de saborear, o direito de ser, o direito de curtir cada momento da vida. E aí a vida, ela vai tomando um sabor especial. Por quê? Porque essa autocobrança, as dores, as memórias pesadas, difíceis, a raiva, o rancor,
o sentimento de obrigação de fazer tudo da melhor forma possível, o sentimento, a ideia de não atribuir tanto valor, né, à própria pessoa e com isso essa autocobrança. Isto é muito autodestrutivo e a vida fica muito pesada, a vida fica muito difícil. Quando a gente começa também a entender tudo isso, vai chegando realmente essa leveza, essa sabedoria, a vida um tanto mais gostosa. Então, é isso que vai alcançando. Eu tenho certeza que no final do curso, esse sentimento da vida já um pouco mais gostosa, você terá. Mas até chegar nesse momento, possivelmente você irá passar por alguns sofrimentos. Porque quando você começa a pensar na própria história e entender tudo isso, vem sempre uma pergunta: por que isso aconteceu comigo? Por que eu tenho que transpor essa barreira tão pesada e tão difícil? Por que não me protegeram disso? E nós vamos aos poucos entendendo tudo isso. E eu quero oferecer para vocês o máximo de informação possível para entender tudo isso. O máximo de condições para entender o funcionamento do psiquismo e automaticamente se entender as próprias reações. E aí, no final de tudo, nós vamos chegar a um momento de compreensão que nós precisamos colocar a nossa criança interna no colo e cuidar um pouco melhor de nós. Porque se a nossa criança foi negligenciada lá no passado, quando houve o abuso, a tendência na vida adulta é de condenação e de não autoacolhimento e autocondenação. E essa criança que sofreu no passado e continua em nós, continua em sofrimento. Porque no passado ela foi negligenciada por outras pessoas e hoje ela pode ser negligenciada por mim, pela própria pessoa, pelo próprio adulto. Quando eu compreendo isso, eu começo a ter um pouco mais de paciência com a minha própria pessoa. E eu gosto de chamar esse momento, o momento em que eu coloco a minha criança interior no colo e digo: eu estou aqui e você vai encontrar o caminho para você conseguir ser feliz e alcançar as suas realizações. Por quê? Porque a partir desse momento eu estou trabalhando a meu favor, eu estou trabalhando em minha autoconstrução, eu estou trabalhando no meu resgate. Chega de sofrimento. Nós ainda temos um trilhar muito significativo na esfera do sofrimento durante o curso, que é esse momento de lembrar do passado, que é esse momento de verificar quantas negligências aconteceram, este momento de compreender que mesmo na vida adulta, muitos comportamentos autodestrutivos, eu não tinha ideia do que eu estava fazendo. Temos um momento de olhar para tudo isso e inclusive de se perdoar. É um renascer. Eu gosto de chamar de renascimento. Mas esse renascimento não dentro assim de um romantismo inconsequente. Não, dentro de uma compreensão profunda, de uma reflexão voltada para o mundo científico, uma reflexão de autoconstrução, mas muito pautada nessa compreensão profunda do funcionamento do psiquismo. E é isso que eu quero para você ao longo do curso. Não será uma caminhada fácil, porque você fará muitas descobertas pesadas, mas também fará muitas descobertas de alívio. E haverá também muita gratidão e esse novo caminhar, essa estrada que aponta agora para um bem-estar, para uma realização. E independente da tua idade, isso irá contribuir para esse crescimento existencial e automaticamente para uma maturidade, né? Nós estamos aqui para isso, para alcance dessa maturidade com responsabilidade, de forma muito consciente, nesse passo a passo.
No segundo módulo, a gente já começa a questão de conteúdo de forma mais efetiva. E vou tentar passar tudo isso para vocês da forma mais simples possível, mas ao mesmo tempo da forma mais profunda possível. Tá ok? Eu te espero até a próxima aula. Beijo no coração.